Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Vomir Ferreira, se você caiu de paraquedas aqui, esse é o canal Vulgo Fute. Seja bem-vindo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo para poder se manter informado de tudo que acontece dentro do Vasco da Gama. Vamos trazer atualizações sobre essa questão do Vasco que está procurando um treinador. Tinha que colocar lá um cartaz assim, ó, procura-se. E se você tivesse a caneta, aquela caneta poderosa, né, de pessoas importantes dentro do Vasco, quem você contrataria para ser o treinador, o comandante do Vasco para o decorrer da temporada de 2026? Bora pro vídeo. Pois já vamos começar falando dos nomes que os que são mais falados, os mais comentados, e trazer algumas atualizações. Vamos começar falando, por exemplo, sobre, né, o Marcelo Gallardo, né, que é o treinador do River Plate. Ele não vai continuar no River Plate, ele já disse que vai sair, né, ele vai fazer apenas mais um jogo, se eu não me engano. E, segundo a informação que a gente tem aqui, ó, o Vasco abriu conversas com o Marcelo Gallardo, né? É fogo, né? Que tem aquele sotaquezinho, né? Marcelo Gallardo, né? Gallardo, né? Acho que é assim que se pronuncia. O Cruz Maltino quer se reunir com o argentino para saber as intenções do treinador antes de avançar nas negociações. Uma notícia lá do jornalista Germán Garcia, referente a Marcelo Gallardo, que é um treinador que dispensa comentário, né? Uma equipe brasileira procurou ele há um tempo atrás, que era na época o Flamengo, se eu não me engano, e ele pediu um alto salário. Como a gente sabe, é um treinador que dispensa comentário, campeão de Libertadores, campeonato argentino e etc, etc. Mas ele não vem conseguindo hoje desempenhar, né, um bom trabalho frente ao River Plate, né, em mais uma passagem. Então o próprio meio que pediu para poder deixar, né, a equipe argentina. E obviamente, pelo nome e também pelo baita treinador que é, não vai faltar oportunidade de mercado para o cara poder trabalhar. Então o Vasco já está de olho e dizem sim que ele é um dos nomes ali que mais agrada ao Vasco da Gama. Outro nome que sempre está aqui também no noticiário bastante é o do Renato Gaúcho. Vamos ver aqui, ó. O Vasco se reuniu ontem com o empresário do Renato Gaúcho para saber a pretensão salarial do treinador. O Cruz Maltino pretende se reunir com o próprio Renato entre hoje e amanhã para dar um novo passo na negociação. Uma notícia lá do Bruno Andrade da ESPN, e eu peguei lá no News Corina. Inclusive ontem vinha circulando que o Vasco tinha meio que ali se assustado com os valores pedidos pelo Renato, né? No caso ali com pessoas que representam o Renato Gaúcho. Mas agora que tem essa notícia que o Vasco pretende se reunir com o próprio treinador, né? Terminar de resolver ele pessoalmente. O Renato, a gente já sabe que tem uma questão que é um treinador que está livre. Ele está sem trabalhar. Muito também porque ele quer, né? Porque acho que não foi falta de oportunidade. E dizem também que é um bom nome. Eu acho que é um bom nome, tá? Mas tendo outros nomes no mercado, eu acho que eu esperaria mais um pouco. Eu sei que é muito difícil. Tá quase virando meio que uma novela, né? Que a informação que a gente tinha era que o Vasco quer acertar com um novo treinador, até mesmo antes do jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca, mas eu acho bem difícil, tá? O jogo já é domingo e amanhã tem jogo também de Campeonato Brasileiro, e dependendo do que acontecer amanhã, já vai vir mais cobranças, né, referente a essa contratação logo de um treinador, tá? Mas quem você traria? Tem a questão do Arthur Jorge, só que o Arthur Jorge já tem a questão da multa, uma multa de 30 milhões, quase que um preço que você paga aí num reforço, né? Às vezes não é um baita reforço, mas por 30 milhões é dinheiro para investir em reforço. E o cara tá lá jogando, o cara tá treinando o Al Rayyan do Catar, então, ou seja, dinheiro lá não é o problema. Então, assim, é uma negociação também que muitos veem com bons olhos. Arthur Jorge, de repente aí, né, o Marcelo Gallardo, né, do River Plate, e outros também preferem o Renato pelo fato de já estar aqui, já sabe como é que funciona e tudo mais, essa loucura que é o calendário brasileiro, tá? Muitos que treinaram aqui recentemente reclamaram muito, inclusive o próprio Arthur Jorge foi um dos que reclamou bastante sobre esse calendário louco do futebol brasileiro, tá bom? Talvez isso pode atrapalhar um pouco aí. Lembrando que ele saiu daqui, né? O Arthur Jorge saiu daqui como campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, né? Obviamente ele foi para lá poder ganhar muito mais do que ele ganhava aqui no Botafogo. E referente aí ao Marcelo Gallardo, acho que seria o primeiro trabalho dele aqui no Brasil, né? Acho que ele nunca treinou nenhuma equipe brasileira, e é um treinador até que dado como novo, beleza? Mas eu gostaria de saber de você aí, quem você traria para ser o treinador do Vasco da Gama? Marcelo, Renato Gaúcho, Arthur Jorge ou algum outro nome que nem apareceu aqui na lista? Deixem nos comentários. Antes de dar segmento aqui no vídeo, se inscreva, curte, comenta, seja bem-vindo à família Vulgo Fute, a família que mais cresce no YouTube, e para isso eu preciso e necessito do seu apoio. É você mesmo que tá aí, se inscreve aí que é de graça.
Olha, vou puxar aqui uns dados aqui que eu peguei lá na página do Net Vasco referente ao retrospecto de Vasco e Santos, porque essas duas equipes vão se enfrentar amanhã. Então, olha o cenário dessa partida, cara. O Vojvoda dizem que já tá por ali também, ó. Se até em caso de uma possível derrota pro Vasco, ele pode ser mandado embora. O Vasco chega pra esse confronto sem treinador, que foi mandado, né, num jogo passado, né, no jogo de domingo. E o último duelo entre Vasco e Santos foi aquela cipuada que o Vasco deu no Santos. Vamos ver aqui, ó. Números de jogos, né? São 130. Vitórias do Vasco, 46. Um aproveitamento de 35%. Empates, 38. E vitórias do Santos, 46. Então, ou seja, 35. Ou seja, muito, mas muito equilíbrio. É um duelo de bastante equilíbrio, né? Vasco e Santos. Gols, né, marcados pelo Vasco, 199. Uma média de 1,5 por jogo. Gols marcados do Santos, 208. Uma média de 1,6 por jogo, né? Aproveitamento do Vasco, 45%. E do Santos também 45%. Ou seja, muito, mas muito equilíbrio. Aí que também tem outra parada aqui maneira. O primeiro jogo foi em 21 de 4 de 1997. 27. Foi um amistoso, né? Em que o Santos venceu o Vasco por 5-3. O que você estava fazendo em 1927? Comenta aí. E o último confronto, né? Foi no dia 17 de 8 de 2025. No qual foi aquela partida do qual o Vasco deitou e rolou 6-0 fora o baile. É a maior goleada, né, da história do clássico. Vamos lá, maiores vitórias do Santos, tem um 5-1, no caso são 2 5-1, né? Um 5-1 em 1961, pelo torneio Rio-São Paulo, e também um 5-1 em 1965, na Taça Brasil, como disse, esse retrospecto aqui eu peguei maneirinho, né, cara, lá da página Net Vasco. Ainda falando sobre esse duelo, deixa eu puxar meu caderninho aqui de anotações, enquanto isso vai deixando o seu like aí, cara, vai se inscrevendo, vai se inscrevendo aí no canal Vulgo Fute. Olha, uma outra notícia aqui, ó. Marino Hinestrosa é testado como titular e aguarda a primeira grande... Marino Hinestrosa é testado como titular e aguarda a primeira grande chance no Vasco. Olha, minha letra, cara. Minha letra, olha esse código da Vinci aqui. Isso aqui é minha letra. Eu mesmo escrevo e às vezes eu não sei nem... Eu não consigo entender o que eu mesmo escrevi. Bruno Lazzaroni, treinador interino, testou o colombiano na ponta direita, no lugar do português Nuno Moreira, durante as atividades. Uma notícia lá do GE Globo, é uma notícia do Globo GE, e também peguei lá no site Arena Cruz Maltina. Bom, é isso, né? Hinestrosa, um dos reforços mais recentes, chegou aí o Vasco dando um chapéu no Boca Juniors. O Boca Juniors tá até hoje procurando entender o que aconteceu. E já pediu um pouco ali mais, tem aquela questão de pegar mais parte, vigor físico. Também tem o caso do Cuiabano, né? Será que o Cuiabano vai ser relacionado, já vai estar entre os relacionados? Outro também que vem trabalhando a questão física. E ele pode entrar já no lugar do Nuno Moreira. Nuno Moreira, que a gente meio que surgiu uma notícia aí que o Nuno estaria muito chateado, que tinha até mesmo pensado, cogitado deixar o Vasco por conta ali já daquela má situação entre ele e Fernando Diniz. Enfim, uma notícia aí de bastidor que ficou pipocando nas redes sociais aí. Inclusive o Nuno, que quando teve a sua melhor fase ali com a camisa do Vasco no ano passado, foi jogando mais pela esquerda, né? Mas agora ele estava jogando como um volante, como um meia, como um ponta direita. Então realmente estava muito difícil pro português. Já o Marino é mais um jogador realmente de beirada. No autor ele já trabalhou bastante aí. Vamos ver. Será que o Marino Hinestrosa vai estrear aí como titular no jogo contra o Santos? Deixe nos comentários. Dito isso, eu estou metendo o meu pé. Esse foi o segundo vídeo do dia, vídeo da parte da tarde. Como eu disse, se inscreve, comente, curte, comenta, compartilha, porque é de graça para se manter informado de tudo que acontece no Vasco da Gama. Estou metendo meu pé. Fui!